1 João, capítulo 1, vamos fazer a leitura do versículo, a partir do versículo 8, de 8 a 10. Que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Pai. Que nessa noite a tua palavra continue em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra, Deus, nos fira, mas de uma forma que traga vida, Senhor. Que a tua palavra venha continuar falando, Senhor, neste lugar, nesse altar, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha continuar nos movendo, nos direcionando em todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Vamos continuar bem, amém? Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, né? Nas últimas semanas o Senhor tem falado muito comigo a respeito do pecado. E aí eu fui falar, pastor, vou pregar tal dia, né? Que ele já tinha me perguntado. E aí eu falei, escuto de uma bênção, né? Tão bem. Deus, Senhor, quer que eu fale sobre pecado? Pastor pregando bênção, avivamento. O irmão Pedro veio domingo de manhã, trouxe uma palavra maravilhosa sobre a vontade do Senhor. E o Senhor quer que justo eu vá lá na frente e fale sobre pecado. Às vezes eu não tenho essa autoestima assim, sabe, irmãos? De ficar falando assim e ver que os irmãos assim, às vezes, porque a palavra de Deus confronta. E às vezes quando o Senhor está falando algo que a princípio a gente não quer ouvir, dá para perceber, irmãos, né? Que a princípio a gente não quer receber aquela palavra, né? Mas o Senhor, Ele nos fala para nos curar. Ele fala coisas que doem para trazer vida. Não para ferir, mas para gerar vida. E aí eu fiquei assim, né? Com Deus, uma conversa. Oh, Deus, outra palavra, né? E o Senhor continuou martelando ali no meu coração sobre isso. E às vezes a gente está aqui na igreja, todo mundo tão bonito, adorando a Deus. E aí, às vezes, né, nesses momentos parece que a gente, né? Que o pecado nem existe. Né? Mas o pecado existe, o pecado ele nos tenta todos os dias, nós somos tentados, né? Pelo pecado a Bíblia fala que nós somos tentados tão somente pelas nossas próprias vontades, né? Que o Senhor ele não tenta ninguém com o pecado, é o próprio ser humano que é tentado pelas suas próprias vontades, seus próprios desejos. E aí a palavra de Deus no livro de João diz, né? Podem deixar a Bíblia aberta, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, para a gente falar sobre o pecado, a gente precisa definir o pecado. E aqui nós estamos falando com pessoas salvas, né? Pessoas que estão em Deus, pessoas que foram libertas, pessoas que escolhem a Deus, estão escolhendo o Senhor todos os dias. Mas nós sabemos que no mundo a realidade não é essa, né? Quando as pessoas não estão em Deus, o pecado é uma consequência natural da vida, né? Quando as pessoas estão no mundo e elas pecam, não é um acidente, é o natural, porque não conhecemos ainda a luz do Senhor. Então, naturalmente, as pessoas vão pecar, porque é o que está dentro dela, né? E quando eu falo pecado, eu quero que a gente tenha muito aqui na nossa consciência que não é necessariamente pecado é prostituição, pecado é adultério, pecado é mentira. Sim, tudo isso é pecado. Mas existem tantas outras raízes de pecado que não são vistas externamente, mas que estão infiltradas na natureza do ser humano, na natureza caída. Quando Adão e Eva pecaram ali no jardim, o pecado entrou no mundo como uma doença, a natureza caída. Uma natureza pecaminosa, que é a natureza do homem sem Deus. Então é natural, as pessoas que não estão em Deus é natural elas pecarem. É um fruto, né? O que é um fruto é uma consequência natural de uma árvore. A manga, naturalmente, ela vai dar manga.
né? A jaca, a uva, né? É a videira, né? Que dá uva. Então vai ser natural. Se aquela árvore ela é frutífera, naturalmente ela vai dar aquele fruto. E o homem sem Deus, o fruto do homem sem Deus é o pecado. E aí o Senhor nos chamou, amém? O Senhor nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E graças a Deus. Mas aí, né, quando a gente se batiza, recentemente o irmão Ceará ali se batizou, né? Depois, antes dele, né, se batizou. E aí, quando a gente se batiza, eu lembro quando eu era criança que tinha batismo na igreja. Né? Acho que Nivaldo, meu pai, os mais velhos aí também vão lembrar. Na igreja que eu congregava, falava assim, ó, está sepultando o velho homem, e falava o nome da pessoa, né? Representando que aquela pessoa ia ser, né? Ia ser morta, né? O velho homem. Só que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que às vezes aquele homem, né, não morreu totalmente, né? Porque a gente continua às vezes com alguns comportamentos, com alguns pensamentos, com algumas intenções, né? Graças a Deus, às vezes a pessoa era um alcoólatra, ela vem para o Senhor e o Senhor livra ela, liberta ela do alcoolismo. Às vezes a pessoa era uma adulta, um prostituto, uma pessoa que vivia fazendo coisas terríveis que todo mundo via. E aí, quando a gente vem para a igreja e o Senhor nos liberta, glória a Deus, nos libertou dessas coisas. Mas aí a gente descobre que tem outras coisas também que o Senhor precisa nos libertar. Coisas que estão infiltradas na nossa natureza pecaminosa. Porque a santificação ela é um processo. Ela é automática quando você confessa ao Senhor, o Senhor te justifica, pelo sacrifício dele você se torna santo e justo. Mas a santificação também acontece todos os dias. Então você descobre que não é instantaneamente, né, que o seu velho homem é sepultado. Ainda tem um processo de santificação que o Senhor vai completando dia após dia nas nossas vidas. Então, quando eu estou falando assim, pecado, talvez a gente que está aí, quando a gente está sentado, eu não sou tão pecador assim, não. Eu dou um bom exemplo, né, para as pessoas no meu trabalho, eu dou um bom exemplo aqui na igreja, eu dou um bom exemplo na minha casa. Mas tem tantas coisas, outras coisas que às vezes estão infiltradas na nossa natureza, que é pecado. E a gente não confessa e não reconhece como pecado. E pior de tudo é isso, a gente não reconhecer que algo como pecado. Porque a gente continua enganado. A palavra de Deus diz que está enganando a si mesmo. Né? Então, às vezes, quando alguém está falando, denunciando um pecado, né? Às vezes a gente só pensa nesses grandes pecados que são também pecados. Mas outras coisas que são igualmente pecados, que muitas vezes está infiltrada na nossa natureza ainda. Que a gente precisa arrancar. O pecado, irmãos, ele é como uma doença. Uma doença mesmo. Uma doença espiritual. A Bíblia chama o pecado de doença. E aí, eu pensando muito sobre isso, pensando sobre a lepra, né? E a lepra, antigamente, quando a Bíblia fala lepra, nem necessariamente não é a lepra, aquela doença, mas algumas outras doenças de pele. Mas a lepra mesmo, né? Que os irmãos já ouviram falar, né? A lepra que deixa a pessoa ali com ferida, às vezes pedaços do corpo da pessoa solta, fica podre. E aí, em Levítico, a gente vê que o povo de Deus ali tinha um ritual para quando uma pessoa ficava leprosa. Essa pessoa, ela tinha que sair do meio da sua comunidade, ela tinha que viver com outros leprosos, ou sozinha, e ela tinha que ficar uma distância. Se ela fosse se aproximar de alguém, ela tinha que ficar uma distância. Ela não podia se aproximar porque era uma doença contagiosa. O pecado, ele é contagioso. O pecado, ele apodrece. O pecado, ele fere. A lepra trazia feridas. E aquela pessoa era tão triste, aquela condição, porque era uma doença que não tinha cura. E aí era como se fosse uma sentença de morte. O pecado, gente, ele gera morte. E aquela pessoa, se ela se aproximasse de alguém, ela mesma, ela tinha que gritar que ela estava impura. Ela tinha que colocar uma mão na boca, ela tinha que vestir roupas rasgadas. Os seus cabelos, às vezes, não existiam mais, porque causa feridas, e ela tinha que gritar, impuro, impuro. É isso que o pecado ele faz nas nossas vidas, irmãos. Ele nos torna impuros diante do Senhor. O pecado, ele apodrece as nossas vidas. O pecado, ele mata algo dentro de nós. Todas as vezes que nós escolhemos o pecado, algo dentro de nós vai morrendo.
O pecado, ele mata a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o nosso próximo. O pecado, irmãos, ele precisa de uma cura, que é Jesus. Amém? E aí, pensando no pecado como uma doença, a gente pensa nesses sintomas, né? Que o pecado causa podridão nas pessoas, o pecado causa morte, o pecado causa afastamento, né? O leproso, ele tinha que ficar afastado. O pecado causa inveja, intriga, tantas outras coisas, né? Cada um tem o seu sintoma. Eu não estou aqui para apontar o sintoma de ninguém, porque a gente primeiro tem que denunciar o nosso próprio pecado. Então, hoje aqui a gente está fazendo um diagnóstico. E aí, mas esse diagnóstico é para você saber que existe cura no Senhor. Esse diagnóstico é para você saber que essa doença que entrou no ser humano, o Senhor veio para trazer a cura. Amém? Ele veio para trazer a vida. E aí, abra aí agora no livro de Salmos 32, que a gente vai começar a conhecer a cura do pecado. Amém? Que diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava diante de mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor os meus pecados, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí a gente vê aqui um remédio para a cura do nosso pecado, que se chama confissão, irmãos. A cura do pecado começa quando nós confessamos. E aqui Davi ele está falando de algo que realmente ele estava sentindo na alma e no corpo dele. Ele fala, quando eu não confessei, os meus ossos foram esmagados. Quando eu não confessei, os meus ossos foram secando. E ele estava angustiado e oprimido. O pecado muitas vezes, às vezes não sempre, mas muitas vezes o pecado também pode trazer consequências físicas. Eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu um testemunho, né, de uma pessoa que foi liberta pelo Senhor, que a partir do momento que aquela pessoa confessou o Senhor, se libertou de vícios, de pecados, a sua saúde foi restaurada. Eu já ouvi vários testemunhos assim. E muitas vezes um pecado não confessado pode trazer consequências físicas, além das consequências espirituais. E Davi ele fala que quando ele não confessou o pecado dele, ele sentiu os ossos dele esmagarem. Mas às vezes o pecado só traz consequências espirituais. Não estou falando que sempre que você pecar, vai acontecer alguma coisa com a sua saúde, não. Viu, irmãos? Mas ele também pode trazer consequências à sua saúde. E aí, Davi ele fala que quando ele confessou ao Senhor, quando ele confessou, a confissão ela tem um poder tremendo. Até na justiça, né? Quando alguém comete um crime, o que fala? Ah, se você confessar, sua pena vai ser reduzida, né? A pessoa vai lá, às vezes confessa, reduz ali aquela pena. A confissão diante do Senhor tem um poder muito grande. E muitas vezes não confessamos porque a gente não reconhece o nosso pecado. Muitas vezes não confessamos ao Senhor porque os nossos olhos ainda estão tapados para pecados. Que às vezes é tão natural, que é uma coisa aqui bem simples, mas que é pecado e a gente esquece. Muitos de nós esquecemos, né? Gula. Gula é pecado. A Bíblia fala que gula é pecado. E muitas vezes a gente esquece, né? A gente normaliza, né? Ah, eu comi tanto, chega, eu estou passando mal. Eu já falei isso várias vezes. Várias vezes. Misericórdia. Mas eu já falei. Nossa, eu comi tanto que eu até estou triste. Isso é pecado. Mas a gente normaliza, porque não é um pecado tão grave assim. Tudo que fere a santidade do Senhor, que o Senhor fala que é pecado, e a gente faz, é grave. E aí tem tantas outras coisas que nós normalizamos, né, no nosso meio. Quer ver outra coisa? Falar de alguém.
Tem uma coisa que a Bíblia chama de maledicência, que é uma conversa maliciosa. E às vezes a gente normaliza. Ah, mas eu estou falando o que aconteceu. Eu não estou inventando. Ah, aconteceu. E aí a Bíblia chama isso de maledicência. A Bíblia fala, se o teu irmão pecar, chame ele e confesse. Confronte o seu irmão. Se ele não te ouvir, chame mais alguém. E aí você vai ter testemunhas. E se ainda assim não ouvir, aí ele vai ser excluído. O que é que a gente faz primeiro? A gente fala para todo mundo, menos para a pessoa. E a gente ainda, às vezes, tem uns que ainda falam assim, não, eu estou te falando isso, mas é para você orar, viu? Eu só estou te falando isso porque eu sei que você vai orar. Sendo que a nossa língua está sendo usada para maldizer. A nossa língua está sendo usada para, talvez, matar uma pessoa. Porque aquilo dali, meu pai costuma dizer, né, que todo mundo tem uma pessoa de confiança. Você fala assim, ó, eu vou falar isso para a Esté, que é minha irmã, minha amiga, e ela não vai falar para ninguém. E às vezes a Esté tem uma pessoa que ela confia também. Né, João? Tô brincando, viu, João? E aí João tem uma pessoa que ele confia muito também. Gente, isso vira uma bola de neve. Isso vira divisão, às vezes vai chegar na pessoa. Quando isso vai chegar na pessoa, isso já chegou de uma forma tão distorcida. Sendo que a Bíblia fala, chame o seu irmão. Vá até o seu irmão e confronte ele. A primeira pessoa que a gente deveria procurar, isso quando a gente nunca nem procura a pessoa para a gente se retratar. Né? O pecado ele tem que ser denunciado, mas o primeiro pecado que tem que ser denunciado é o seu e o meu pecado. O primeiro pecado que eu tenho que denunciar é o meu. Eu não posso denunciar o pecado de outra pessoa com o meu pecado sem ser tratado. Com o meu pecado aqui, com a minha lepra aqui, sangrando, com a minha ferida aqui aberta. Então, o primeiro pecado que precisa ser denunciado na minha vida é o meu. E às vezes a gente está querendo denunciar o pecado de todo mundo e o nosso pecado não está sendo tratado aos pés do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, que Ele abra os nossos olhos, que a gente aprenda a reconhecer os nossos pecados. Tem pecado que é contra Deus. E às vezes nós pecamos contra o corpo do Senhor. Às vezes nós pecamos contra os filhos do Senhor. Quando a gente maldiz alguém, aquela pessoa também é filha de Deus. Aquela pessoa também é amada por Deus. Aquela é uma pessoa também que Deus criou. Sabe? E muitas vezes eu tenho que ficar treinando assim a minha mente. Sinceramente aqui com os irmãos, né? Porque é normal. Todo mundo já se irritou com alguém, né? E vai se irritar ainda. E às vezes a gente fica indignado. Porque chega até você alguma coisa, já chegou até mim coisas, né? Às vezes a pessoa não é com maldade. Mas acaba que virando a maldade. É porque falaram isso de você. Mas eu sei que você não é assim, né? Mas falaram isso de você. E aí você fica o quê? Indignado. Eu já fiquei indignada. E eu falava assim, e por que essa pessoa não falou para mim? É uma pessoa próxima de mim, por que ela não fala para mim? E aí a gente vai, às vezes, se irritar com alguém. Mas aí, às vezes, eu pensava assim, Senhor, me ajude a ver com os seus olhos. Porque eu estou vendo só com os meus olhos. Mas os olhos do Senhor não é igual aos nossos olhos. E a gente tem que treinar a nossa mente, a gente tem que treinar o nosso coração. Porque é aquele processo de santificação ainda. Então a gente quer ficar indignado mesmo, né? A gente quer ir lá, às vezes a gente quer resolver com o nosso próprio braço. Mas o Senhor, Ele nos justifica também. Mas que a gente aprenda, irmãos, a reconhecer os nossos pecados. E eu não sei qual é o seu, eu sei quais são os meus, os pecados que eu preciso tratar diante do Senhor aos pés da cruz. Que muitas vezes a gente luta e muitas vezes não é de uma hora para outra, é um processo. E o Senhor às vezes nos coloca em situações para tratar determinada coisa. Quando você pedir sinceramente para o Senhor te tratar de alguma coisa, o Senhor vai ter que te colocar em algumas situações para você ser tratado. E a gente precisa aceitar o tratamento do Senhor. Se você quiser ser curado, você precisa aceitar o tratamento do Senhor. E aí, se você pedir sinceramente, o Senhor vai te tratar. Mas nem sempre o tratamento vai ser
bom, né? Às vezes a gente está doente e o remédio é amargo. Às vezes a gente está doente e tem que ficar internado. Tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia corta, né? Fere, tira. Mas é para sarar. Amém? Então, às vezes o Senhor nos fere para nos sarar. Amém? Então, que a gente aprenda a reconhecer, confessar e denunciar os nossos pecados. A partir daí, a gente tem autoridade de reconhecer e denunciar o pecado da nossa casa. E aí a gente pode denunciar primeiro o pecado dos nossos. Primeiro a gente trata a gente para poder tratar os nossos. E aí depois a gente vai estar em uma posição que talvez a gente possa tratar outras pessoas. Mas primeiro a gente precisa aceitar o tratamento do Senhor para as nossas vidas. Porque doente não cura ninguém. Ferido não sara. Sabe por que Jesus ele curava as pessoas? Porque ele tinha a cura dentro dele. Sabe o que Jesus fazia? Isso é muito lindo, irmãos. Sabe quando Jesus via um leproso? Ninguém queria ficar perto do leproso. Ninguém. Era uma doença contagiosa. Ninguém queria pegar lepra. Jesus tocou. Você vai ler na sua Bíblia depois, você vai pesquisar. Jesus tocou no leproso. Jesus ficou leproso? Não. Porque Jesus não era doente. Jesus, ele era a cura. Então, a partir do momento que ele tocava naquele leproso, o que estava nele ia para o leproso. E não o que estava no leproso ia para Jesus, porque Jesus é mais forte, Jesus é mais poderoso. Então, dele saía a cura. Dele saía a vida. Então, Jesus, ele não ficava assim, eu vou tocar no leproso. Não, ele sabia quem ele era. E ele não tinha medo. De uma vez só, Jesus curou 10 leprosos. E só um voltou para agradecer. Então, acredite, no sangue de Jesus há poder. Às vezes a gente olha, né, quando a gente começa a reconhecer os nossos pecados, tem uma coisa que pode acontecer também. A gente começa a se achar tão sujo, tão feio, né, que às vezes a gente fica assim, como é que Jesus vai vir ao meu encontro? Eu estou tão suja, né? Estou tão feia, a minha lepra por dentro é tão feia. Mas Jesus, gente, ele não tem medo de nada. A parte mais feia dentro de você, ele não tem medo. Se você chamar, ele vai ao seu encontro. Porque era assim que ele fazia. Quando alguém chamava por ele, ele ia ao encontro daquela pessoa. Quando alguém gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele perguntava para aquela pessoa, o que você quer? Parece assim, que era óbvio, né? A pessoa estava doente, ela queria ser curada. Mas talvez alguém, em algum momento, não quisesse ser curado. E o Senhor, ele perguntava, o que você quer? E o cego falou, eu quero ver, Senhor. Ele fala assim, então faça conforme a tua vontade. Porque tem doenças que a gente reconhece em nós e a gente não aceita a cura. Tem coisas que a gente olha para dentro de nós, a gente sabe que é errado e a gente não busca tratar. Então Jesus, ele perguntava para as pessoas, o que você quer? E era tão lindo que as pessoas falavam, Senhor, eu quero ser curado. E assim era. Então a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, eu quero a cura do Senhor sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, a libertação do Senhor sobre a minha vida. Então, além de você reconhecer e você confessar, você precisa querer também. Você precisa querer ser curado. Porque às vezes há vantagens, irmãos, acreditem. Há vantagens em ter uma doença. Porque às vezes a pessoa, entre aspas aqui, viu, irmãos? Estou falando bem entre aspas mesmo. Porque às vezes a pessoa, ela usa aquilo de um escudo, né? Uma pessoa que estava ali às vezes paralítica, ela ganhava algumas esmolas boas. Então talvez em algum momento ela não quisesse ser curada. E ali, porque tinha uma vantagem naquela limitação da pessoa. Talvez hoje algumas pessoas recebem benefícios, né? Eu já ouvi histórias de pessoas que não queriam se curar de algo porque ia tirar algum benefício dela, né? De alguma limitação ali, né?
E aqui eu estou falando de coisas entre aspas, viu, irmãos? Mas ia tirar um benefício, algo que ela recebia do governo, de algum lugar. Então tinha, vantagens a pessoa não se libertar de algo. E às vezes dentro da igreja, às vezes até inconsciente, né? A gente fica se tratando, eu não posso fazer isso não, porque eu tenho essa limitação aqui. E às vezes usa isso de escudo. E aí o Senhor te pergunta hoje, você quer ser curado? Porque a partir do momento que você for curado, você vai se levantar. E você vai ser uma nova pessoa e você não vai poder usar isso de escudo na sua vida. Eu faço isso aqui, eu não consigo vencer isso aqui, porque um dia eu sofri tanto e hoje eu faço isso, porque um dia eu sofri, né? Então eu posso agir dessa forma, né? Um dia eu fui tão machucada, então hoje eu posso machucar as pessoas, porque um dia me machucaram, então eu estou fazendo uma reparação, né? Irmãos, isso acontece mais do que a gente imagina. Então, a partir do momento que a gente aceita a cura do Senhor, você não vai poder usar mais essa desculpa. Eu vou machucar porque eu fui machucado. Não, você foi curado pelo Senhor. Curado para curar pessoas. Então, a partir do momento que você aceita a cura, você é uma pessoa sarada. Você é uma pessoa que está em Deus. Você é uma pessoa capaz. Amém?